A AGEAS Seguros, em parceria com a Ordem dos Economistas, lançou um ciclo de conferências Fórum Global PME com o objetivo de criar um espaço de reflexão e partilha sobre os desafios da atividade empresarial, sensibilizando para a importância da globalização da economia, futuro e competitividade das empresas na região do Algarve. Foi este o tema do arranque para a última conferência deste primeiro ciclo que teve lugar em Lolé, na passada quinta-feira, dia 23 de maio. Esta sétima conferência decorreu no auditório do NERA, a Associação Empresarial da Região do Algarve, e onde a agenda foi preenchida e contou com a intervenção de vários oradores de renome. A Rádio Gilão foi um dos parceiros desta conferência que decorreu em Lolé e acompanhamos o decorrer da mesma, onde no final tivemos a possibilidade de falar com José Gomes, membro da Comissão Executiva do Grupo AGEAS Portugal, que fez um balanço positivo e também destacou a grande adesão por parte do público. Eu acho que com um balanço muito positivo, o painel de participantes foi fantástico, com diversidade de opiniões e com realidades diferentes. Discutiu-se o Algarve, discutiu-se o turismo e os desafios que existem relativamente ao turismo e esta região em particular, mas mais do que isso também se discutiu outros setores de atividade e a importância do seu crescimento e do seu fortalecimento na economia local. Acho que estamos todos de parabéns e eu espero que o contributo deste debate tenha sido bastante positivo. Gerou-se também alguma partilha de ideias de potenciais soluções para alguns desafios que existem, que têm pela frente e, portanto, acho que, de uma forma geral, a AGEAS está muito satisfeita com aquilo que foi o produto final, diria, desta nossa conferência. E resultados disso foi mesmo este auditório praticamente cheio, o que também mostra a grande adesão por parte do público. Sem dúvida, temos uma adesão de sala cheia, é sempre difícil trazer as pessoas ao final do dia, depois de um dia de trabalho, a uma sala, e o interesse que mantiveram até ao final, porque de facto não houve saídas sequer, e um bom exemplo disso é do interesse com que tiveram e participaram. A parte final sempre das perguntas muitas vezes é difícil de as ter e de facto tivemos um nível de participação muito interessante, o que revela também o que foi a perspectiva que as pessoas tiveram sobre esta conferência. Finalizado que está agora este primeiro ciclo, já se está a pensar em fazer um segundo ciclo, certamente depois do verão. Exatamente. Nós, como eu fiz referência no encerramento, esta foi a última conferência deste primeiro ciclo. Ao longo destas 7 conferências aprendemos também muito. Vamos ajustar fazer alguns ajustes de acordo com alguns feedbacks que tivemos ao longo destas 7 conferências e estamos a introduzir algumas novidades também para este novo segundo ciclo, que será depois anunciado após as férias, porque agora também esta altura é uma altura mais complicada para a mobilização e também é bom para fazermos um balanço, mas sem dúvida vai haver novidades. O painel de oradores e de convidados foi muito enriquecedor, onde o futuro e a competitividade das empresas na região do Algarve foi o tema principal desta conferência e que contou com a moderação de Camilo Lourenço, jornalista, comentador e fundador de Acordo Dinheiro, onde no final desta mesma conferência, aos microfones da Rádio Gilão, fez um balanço positivo e também destacou algumas das temáticas abordadas ao longo desta mesma conferência. Para mim foi claramente uma das melhores conferências, porque tinha um painel de muitíssima qualidade, porque os assuntos debatidos são aqueles assuntos mais prementes no Algarve. Como é que nós diversificamos para além do turismo? Como é que nós reduzimos a sazonalidade no turismo? Como é que nós resolvemos o problema gravíssimo que o Algarve tem, que é de mão de obra? E, sobretudo, como é que nós contribuímos para uma das maiores limitações que o Algarve tem, que é o mercado da habitação, e que, por sua vez, condiciona a falta de mão de obra. Portanto, foram assuntos muito interessantes, assuntos urgentes que o Algarve enfrenta e, como nós vimos pela conferência, houve aqui variedíssimos contributos, alguns dos quais, em minha opinião, muitíssimo bons, para tentar ultrapassar o problema. E falamos, portanto, aqui de situações em que é necessário refletir e, sobretudo, agir para que possamos ultrapassar todos estes obstáculos. Sim, o problema fundamental nestas coisas é que, muitas vezes, as regiões e os concelhos isolam-se. Ou seja, são problemas comuns, transversais a vários concelhos, a várias regiões. Mas em vez desses problemas serem tratados de uma forma global e de forma centralizada, são tratados com cada um a puxar a brasa à sua sardinha. Ora, isso nunca funciona. Por exemplo, o problema dos transportes, por exemplo, o problema da habitação, por exemplo, o problema da falta de mão de obra. Isto nunca vai ser resolvido concelho a concelho, tem que ser uma solução pensada a nível regional. Parece um país autónomo, quer dizer, não pode ser, não é? E esta coisa de cada um tem a sua quinta, não funciona. Porque nós estamos a falar da coisa pública, não é? Nós estamos a falar de resolver problemas dos
dos concelhos, das pessoas que aí vivem, dos contribuintes. Ora, eu não posso encarar esse problema como problema de cada concelho, tem que ser um problema resolvido a nível regional. Aos microfones da Rádio Gilão, Camilo Lourenço destacou as principais áreas cuja intervenção é prioritária. Bom, havia duas coisas importantes para começar. A primeira é pensar que nós temos que fazer um upgrade no turismo que temos. A segunda é pensar que para fazer isso temos que ter mão de obra de qualidade. A terceira era pensar que para termos mão de obra de qualidade temos que criar forma das pessoas virem para aqui viver e saberem que não vão pagar rendas de 600, 700 euros que não podem pagar face àquilo que são os salários. E por último, tentar sensibilizar toda a região e as pessoas da região para a necessidade de se sentarem a falar entre todos, porque, repito, o problema de resolver estes assuntos com base no Conselho A, B ou C, isto não leva a lado nenhum. Depois tivemos também aqui praticamente algumas questões que foram colocadas pela plateia, onde foram aqui algumas questões também de certa forma enriquecedoras e que também demonstraram toda essa problemática com que a região vive atualmente. Sim, mas para mim mais importante foi ver que se debateu aqui de forma aberta, mesmo com a plateia, alguns desses problemas. Em segundo foi ver que existia muita gente jovem na plateia, que isso é um aspecto fundamental, porque normalmente a malta jovem lê-se dessas coisas. E em terceiro lugar, perceber que também havia também muito mais participação feminina do que nós vimos em algumas conferências. Portanto, isso, como sabem, são alguns problemas que o país tem e eu aqui foi muito agradável a verificar que, pelo menos esses problemas aqui não esteve. Futuro e competitividade das empresas na região do Algarve foi o tema da última conferência deste primeiro ciclo que teve lugar em Lolé na passada quinta-feira, dia 23 de maio, e onde, no auditório do NERA, da Associação Empresarial da Região do Algarve, foram vários os oradores e também o público presente que participou nesta última conferência de um total de 7 e que passaram por diversos pontos do país. O Fórum Global PME passou por Leiria, São João da Madeira, Braga, Vila Real, Évora, Viseu e finalizou na passada quinta-feira em Lolé, e onde a Rádio Gilão foi um dos parceiros desta iniciativa organizada pela AGAs Seguros.